Amadinha, nós estamos aqui conversando sobre a questão envolvendo aqui o templo é dinheiro, né? Sim. E aí aconteceu que eu abri um parênteses para dizer que o processo religioso que está aí, né, além de não pagar imposto, além de não ter folha de pagamento, de não ter obrigações, né, vamos dizer assim, de taxas com os empregados, né, que eu esqueci o termo agora que eu diria. Além de tudo isso, além de ter incentivo, às vezes, de ter sua própria igreja reformada com dinheiro público pelo governo, Sim. ainda agora elegem os seus políticos para não só defender cada um o interesse da sua denominação, mas também, principalmente, para poder abafar o caso. Sim. Cada um para poder esconder os podres deles. Por quê, amada? Porque todos eles têm podres. Sim. O próprio fato, amada, da pessoa se dizer representante do Altíssimo já é uma falsidade ideológica. Já é passivo de prisão. É. Agora, que nem na questão aí, é que da casa deles eleger bancada evangélica, políticos para cada igreja, né? Eles inventam por membro, que no começo eles não queriam, né? Achava que é errado, que é pecado, que não pode envolver. Política, é errado. Agora já teve uma virada de mesa, É. não é verdade? Aí eles falam, não, é para o evangelho ser pregado lá dentro. É tudo uma mentira atrás da outra, mas a minha pergunta era outra. Nos outros vídeos anteriores, eu estava comentando que para a pessoa comum, né? Um cidadão comum, abrir qualquer coisa na garagem de casa ou alugar um local para abrir algo, né? Tem que ter um CNPJ, tem que ter alguma coisa, né? No cartório para conseguir fazer isso, né? E se for abrir alguma coisa, dando exemplo lá de um comércio, né? Aí não pode, que a lei cai em cima. Ele vai ter que abrir um comércio, vai ter que ter tudo certinho. Eu digo para ele certinho. representar um órgão do sistema. Isso, exatamente. Para ele representar um órgão público. Agora, a minha Agora, pergunta... para ele ter uma lojinha dele, ele pode ter. Não, sim, claro. Ele vai fazer a documentação certinha, vai ter. Então, agora, por que essa mesma lei que exige que a pessoa, para ser representante de alguma coisa, né, esteja tudo feito direitinho, segundo o que eles dizem, por que a pessoa que vai abrir uma igreja pode abrir? E não paga imposto, como é o caso das igrejas católicas e agora as protestantes. As filhas, eram as mães, agora as filhas também. Se é assim com todo mundo, por que no caso da religião, eles não fazem do mesmo jeito, assim, não tem os mesmos... As mesmas dificuldades, talvez. Sim, exatamente, né? Sendo que eu penso que os caras que... Quais, amado? O sistema que comanda o planeta, que poderiam botar leis para que as pessoas que quisessem representar o Altíssimo também tivessem que cumprir? Eu penso que eles não têm, como é que se diz? Fé nenhuma no Criador. O sistema não, o sistema é leigo, né? É leigo, sim. Ele não é, o sistema é leigo na lei, mas de verdade ele é cristão. Se você for em qualquer órgão público, você vê uma imagem de Jesus no negócio. Então, mas no papel diz que é leigo, ou seja, ele não tem religião. Aí a minha pergunta é essa. Mas é mentira. Que poder é esse que qualquer líder religioso, seja ele sacerdote, padre, bispo, pastor, o que for, né, tem essa lábia tão forte que intimida até esses caras, esses donos, né, que, como você falou, que eles todos são cristãos pelo fato de ter lá o sistema, né? Pelo fato de nos órgãos dele ter a imagem do Jesus pregado lá na cruz, aquela coisa toda. Talvez por isso eles não deixam o sistema. Porque a gente não pode falar de pessoas, tô falando do sistema mesmo. O sistema é quem, por exemplo? A presidente é do sistema, ele é presidente do Brasil. Não a Dilma, mulher, a mulher, mas a presidente Dilma. Certo. Entende? Então, quando, por exemplo, o sistema que ela está aí, ela não poderia mudar nem que ela quisesse. Lembra que eu te falei que uma vez entrou um governador que era evangélico, na época eu também era, achava que ele ia tirar os feriados. Não achava que ia tirar, mas pensava, pode tirar o feriado aí de Santa. Não pode. Não pode mexer no sistema. É verdade. Então, quer dizer, quando você está falando aí, tá certo, mas é o sistema. Então, quer dizer, por que o sistema facilita pro lado da religião? Sim. Tá certo? O cara pode fazer o que ele quiser, pode representar quem ele quiser, pode enganar o povo como ele quiser, não só autoriza, como incentiva. E, enquanto isso, para você ser participativo do processo deles, do sistema, você tem que cumprir uma série de exigências que nem sempre consegue cumprir. Exatamente. Eles deixam, tipo assim, uma portinha para você, se você quiser, você entrar por ela. Se quiser, mas mesmo assim é muito difícil. Tipo, um exemplo, você tem a Caixa Econômica Federal. Ela é o quê? O que é a Caixa Econômica Federal? É um banco. Tá certo? Você pode ter um banco da Caixa Econômica Federal? Não. Mas você pode ter uma loteria. É uma portinha. Sim. A loteria não precisa ser o Illuminati maior. Pode ser o maçom de baixo nível. E o maçom, com o trâmite dele, vai conseguir ser a Caixa Econômica Federal fantasiada de loteria. Entende o que eu digo? É uma portinha que eles deixam para atender um pequenininho aqui, outro ali, deles próprios, do sistema. Entende o que eu digo? Agora,
Até você, se quiser ser representante da Caixa com a loteria, vai ser tanta exigência que você não vai conseguir cumprir, a não ser que você tenha uma amizade na loja. Uma indicação, um QI, quem indica. Tá certo, amada? Agora, vamos lá. A pergunta feita por você é essa: por quê? E a resposta, eu penso que é porque isso ajuda o processo. Então, quanto mais igreja, melhor para o processo. Essas igrejas devem ser reformadas com dinheiro público, melhor para o processo. As pessoas devem estar na igreja, melhor para o processo, não arruma problema. Amada, se você pode manter as pessoas no estádio de futebol, comprando camisa, ouvindo falar que o jogador mais importante vem pro Brasil ou não. A Amadinha gosta também de ouvir aqui, porque tem muito rock, que a Amadinha gosta de ouvir as músicas de rock. Sim. Né, Amada? Do David Coverdale, dessa turma toda. Sim. Então, no momento do intervalo da Kiss, toca a propaganda. É verdade. Olha, o jogador famoso que vai vir pro Brasil, fulano vai trazer pro Brasil. Aí eu pergunto, rapaz, e Kiko? Kiko tem com isso? Verdade. Entende o que eu digo? Entendo, claro. Nessa hora você vê que todo meio de comunicação coopera com o próprio sistema. Com o próprio sistema. O sistema. Então, porque o jogador vai estar aqui, tal, e você vai pagar com cartão. No final das contas, primeiro começa o anúncio dizendo de que vai trazer um jogador para cá, sei lá o quê, os jogadores melhores do mundo vão estar aí. O problema é deles, eu não tenho nada com isso. Sim. Não tô nem aí, dinheiro meu não leva um centavo, a título de nada. Agora, depois, no final das contas, diz, então você paga em tantas vezes, não sei o que eles estão vendendo, é que eu nem prestei atenção. Certo. Mas é para tomar dinheiro do otário. Dinheiro, então, enquanto o otário estiver pensando que vem jogador melhor do mundo para cá, enquanto o idiota estiver pensando que Deus vai suprir as necessidades dele, certo, que ele não trabalhar, ele vai ter, que Deus lá nessa igreja faz tudo pela pessoa, pro processo, amada. É a melhor coisa que eles podem ter. Então, pelo que eu compreendi, o processo, o sistema que está aí, é bom para ele, né? Que façam mais igrejas, que eles não exijam nada para deixar o povo alienado mesmo, né? Aí, nisso tudo, o amado, prejudicado é o próprio cidadão no conceito das questões espirituais. Por quê? Sim. Porque vê, por exemplo, um casal aqui falando isso. Quem não conhece, imagina que somos ateus. Sim. E não acreditamos no Criador. Não. Porque a facilidade para empurrar você para não acreditar no Criador montada por eles é muito grande. Muito. Entende o que eu digo? Sim, entendi. Você vê que a igreja é uma farsa, que o cristianismo é uma farsa, você tem noção disso tudo é uma farsa, e associativamente também o Criador do céu e da terra é uma farsa. Porque vai ver que a Bíblia está envolvida nessa maracutaia. Mas quando você consegue tirar esse lixo podre da Bíblia e jogar no vaso sanitário, e agora pegar a linda, maravilhosa, imutável Escritura e compreender a Escritura, aí você separa. Sim, consegue Escritura separar. é Escritura, a Bíblia é Bíblia. Então, a facilidade que essa arapuca de Satanás, não dizendo que Satanás é inimigo do Criador, mas ele está aí para isso. Quem dá mole para ele é que é otário. Sim. Né, amado? Essa arapuca de Satanás, movido pelos homens da religião, Constantino, Lutero, Zinglio, Moody, Wesley, Armênio, Calvino, e aí a todos eles. Tudo. Você não tira um. Sim. Essa armadilha de Satanás, movida por esses homens do capeta, Sim. entende, amado? Conseguiu algo tão fantástico que quando a pessoa escapole dessa farsa, ou vê um casal aqui falando e nunca tinha ouvido antes, imagina, esses dois aí estão falando a verdade. Isso tudo é uma mentira. E o Criador também é. Não. Hora nenhuma você viu aqui eu e aquela qual minha alma ama e que eu sou responsável por ela, porque é minha esposa, falando isso. O Criador existe. Sempre é por ele que nós estamos aqui. Verdade. Porque ele nos deu saúde, vida, né, amado? E nós entendemos que a próxima é muito melhor que essa. Com certeza. Então é por isso que nós estamos aqui. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na redenção do Criador através do seu Filho, do sacrifício perfeito. Nós cremos que um dia herdaremos o reino do Criador. Agora, isso de acordo com a Bíblia, amada? Não. Não pode ser. Não pode. Se for com a Bíblia, eu estou frito. Mas com a Escritura, que misteriosamente está na Bíblia. Sim. Então, quem não sabe do que a gente está falando, assiste o DVD A Bíblia é Bíblica. Ou vê na internet, que eu não estou aqui para vender DVD e omitir informação. Toda informação que eu vendo pelos DVDs como vou dizer assim, como opção, estão na internet de graça. Sim. É só você assistir. É verdade. Né, amada? É verdade. Então, quando entramos nesse assunto, nós estávamos dizendo o quê? Daquela proposição sua, que o processo religioso que está aí coopera com o sistema e o sistema retribui.
Essa é a visão. Entendi. Então é por isso mesmo, né, que Salvador falou que o mundo jaz no maligno. É por isso mesmo que eles tudo estão de acordo, a própria religião, o próprio sistema, né, os órgãos públicos, um tudo compactua com o outro, tá tudo assim entrelaçados, entendeu? E quem tem a perder, no caso espiritual, é as pessoas. Né? Eu não digo no caso humano, de ter alguma coisa, ter, né, com o próprio sistema, fazer o quê, né? Não. Ter um trabalho num órgão público, eu não digo você tem isso. Que trabalhar, você mas, tem que viver. Né? Mas na questão religiosa, que o sistema apoia, Exatamente. isso que está aí, é realmente esse, para esse que é o dragão da história. Esse que é, exatamente. Esse é o monstro. Né? Entendi. É isso aí. Inclusive, Amada, tem uma questão também que eu acho que é interessante a gente colocar, né, dentro também desse tema, que é, ontem a gente estava na mesa conversando com o irmão Paulo e ele citou, estava na minha mente agora, mas escapuliu de repente. Poxa, a gente falou tanta coisa, que pena. né? É porque ele fala umas coisas muito interessantes e essa era uma delas, né? Sim. Que ele falou. Daqui a pouco eu vou lembrar e nós vamos continuar, né, Amada? Com essa questão. Só voltando então ao que a gente estava falando, esse processo religioso que está aí montado, ele é parceiro do sistema. Então o sistema colabora com ele porque ele colabora com o sistema. É uma recíproca. Exatamente. E aí lembrei do que eu ia falar. Na verdade, Amada, quando você vê esses cutucão por fora, em que um, na verdade, fica lá no Congresso, politicamente querendo derrubar o outro, mas ninguém pode saber, é justamente pelo processo da irmandade deles. Se o cara sai de uma, cai na outra. Lembra que o irmão Paulo falou sobre isso? Lembro, sim. Irmão Paulo foi pastor há muito tempo. É verdade. Ele sabe dessas coisas. Ele falou pra gente na mesa, não foi gravado. A gente estava na mesa na hora do almoço. Lembro, sim. Não foi? Sim. Então, o que ocorre? Se o camarada se desentende com a associação que ele está envolvido, que é uma religião dessa, uma denominação, ele vai sair daquela, mas ele está preso no conceito do cristianismo. Ele não vai conseguir transpor a barreira do cristianismo e vai cair numa irmãzinha. Saiu da Universal, cai na do Valdomiro. Saiu da do Valdomiro, cai numa TJ, numa CCB. Qualquer uma. Mas não sai desse meio da lama. Ainda continua na lama. Então, nesse momento, você vê, por exemplo, quando o Macedo fala do Valdomiro, ele não vai falar a verdade do que é. Não. Que o Valdomiro estava levando os pastores dele para poder ser pastor lá com um recurso de dinheiro mais vantajoso. Certo. Ele vai dizer que, na verdade, é uma ação do demônio que está lá, vai botar um demônio sim. ali para poder fazer uma fofoca. É o que eu falei, eles vão pro público, eles vão mentir. Mas a real por trás dos bastidores é outra. Aí é o exemplo que foi dado do presidente da Maranata, que não abre o jogo, mas fala aquilo sem querer que a pessoa entenda a verdade. Por quê? Porque tem, na verdade, Amada, aquela coisa de bandido. Tem acordo de cavalheiro. Sabe o que é acordo de cavalheiro? Olha, nós brigamos em tudo aqui que pode brigar, mas isso aqui você não toca, nem eu toco naquilo e nem você nisso. Entende? Isso aí. Então tem esse acordo de cavalheiro, que é o acordo de quê? Do sai daqui, cai ali. Certo. O cara ficou insatisfeito com a Maranata. O que ele vai fazer agora? Ou ele vai abrir uma outra dele que está dentro do conceito normal do cristianismo, ou ele vai pular para uma outra que já é do cristianismo. Então o cristianismo se autoprotege. A pessoa não sai dele. Não sai. Fica Fica ali um contra o outro, pela placa, né? No caso, só com a placa, mas o cristianismo mesmo... No todo tá ali dentro. Todo tá ali É dentro. como o cara falar assim, nesse Bradesco eu não quero mais conta, esse banco aqui me infernizou minha vida, aí cai no Brasil. Cai no Brasil. Mesmo. Não quero o Brasil, vai pro Itaú, Vai é a pro mesma Itaú. coisa. Aí quando vai ver, o Itaú tem conta onde? Lá no JP Morgan. No Rockefeller, no Rothschild. Mas o Bradesco tem conta onde? Lá no JP Morgan, no Rockefeller e no Rothschild. Um banco tem conta no outro. Os bancos têm conta tudo no mesmo banco, porque tudo é de Rockefeller e Rothschild. Tudo saiu de um lugar só. Saiu e não expandiu, continua preso. Certo. Todos eles saem do mesmo dono, estão presos ao mesmo dono. Desde que foi fundado há milhares de anos atrás na Babilônia, o sistema bancário moderno. Está preso no mesmo dono. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou parar com a minha conta no Bradesco, que esse eu não abro mais conta. Aí abre no Santander. Mesma coisa. Olha, eu parei com a Vivo. Eu vou agora para Oi. Mesma coisa, olha na sua conta no telefone. Quando você liga por um interurbano de um, você não está na conta do outro do mesmo jeito? Do mesmo jeito. O dinheiro não foi para a mesma conta? Mas me fizeram de otário muito tempo, cara. Agora não faz mais. Eu vou ver minha conta do telefone. Peraí, eu disquei o DDD da Oi. Mas o dinheiro foi para que eu paguei lá, para TIM. Sim. Mas olha aqui, minha conta é da GVT. Mas foi para Telefônica, eu usei.
Enfim, a conta que você recebe, o dinheiro foi pro mesmo lugar, Pro cara. mesmo lugar. Independente Embora da operadora que você usou. sejam operadoras diferentes. Porque mas- é tudo a mesma coisa. Então você saiu de um banco para ir para o outro, você continua no mesmo. Você saiu de uma igreja para ir para outra, você continua no cocô, na merda. do Continua no cristianismo. processo do mesmo jeito. Não importa o nome.